Hoje veremos a área de um retângulo. Primeiro vamos ver o que é um retângulo. Então, um retângulo é uma figura de 4 lados, tem 4 ângulos retos e ela basicamente possui 2 dimensões, o comprimento, a largura. Às vezes também a gente chama de base e de altura. Então, vamos pensar que nesse retângulo aqui a gente tem a largura de 3 metros e lá do outro lado também é 3 metros e um comprimento de 5. Poderíamos dizer também que a base é 5 e a altura é 3. O importante é saber que são sempre 2 dimensões. Então, se a gente dividir o retângulo dessa forma, a gente tem 3 linhas aí, cada uma com 1 metro de altura. E se a gente dividir assim, a gente tem 5 colunas, cada uma com 1 metro de largura. Então, a gente sabe que cada quadradinho desse que está aqui, ele tem lado 1 metro. Cada quadradinho desse é o que a gente vai chamar de 1 metro quadrado. Então, para saber a área desse retângulo, a gente precisa saber quantos quadradinhos desse tem aí dentro. E aí a gente pode ficar contando, mas a melhor maneira não é ficar contando. Se você contar aí, você vai ver que tem 15. A melhor maneira é você fazer a multiplicação das dimensões do retângulo, fazendo 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, que dá no mesmo. De agora em diante, em vez de usar esse x, usaremos o pontinho, 3 vezes 5 dessa forma, que é igual a 15 metros quadrados. Como um exemplo, vamos supor que tenhamos um outro retângulo, nesse formato agora, com 4 centímetros de altura e 10 centímetros de base. Então, para achar a área é muito simples. Basta a gente multiplicar as duas medidas, 4 vezes 10, que é 40 centímetros quadrados nesse caso, pois as medidas nesse caso estão em centímetros. Mais um exemplo, outro retângulo. Vamos supor que agora ele tenha 7 quilômetros de altura, 5 quilômetros de base, como se fosse um grande terreno retangular. Qual é a área desse terreno? Você tem que fazer 5 vezes 7, que é igual a 35, nesse caso, quilômetros quadrados. Essa figura não é um retângulo, mas ela pode ser decomposta em retângulos. Vamos considerar que ela tenha essas medidas que estão sendo colocadas aí. E aí, para a gente calcular a área de tudo, a gente vai separar em 2 retângulos, conforme foi feito. Uma área um pouquinho mais clara, outra mais escura. Então, esse primeiro retângulo aqui, de 8 por 4, ele tem uma área que vai ser de 32 metros quadrados. Já o segundo, que é de 5 por 4, ele tem uma área de 20 metros quadrados. Então, se a gente quiser a área total da figura, é só somar essas duas áreas, que nesse caso vai dar 52 metros quadrados. Essa figura aqui, vamos considerar que nessa figura a gente quer calcular a área dessa figura amarelada. Então, vamos primeiro contar quantos quadradinhos tem ali, considerando que cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área. Então, assim, os quadradinhos a gente sabe, é só ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a gente já tem 20 metros quadrados. Mas ficaram sobrando 4 triângulos ali. Cada vez que a gente juntar 2 triângulos desse, a gente forma um quadrado. Então, se eu pegar esse triângulo com esse, eu já formo um quadradinho de 1 metro quadrado. Os outros 2 quadradinhos também vão me dar 1 metro quadrado de área. Então, a área total da figura vai ser o quê? 22 metros quadrados.